vamos trazer um exemplo para vocês. Vamos trazer o caso da Júlia. A Júlia tem tido vários comportamentos problema quando os pais estão indo buscá-la na escola. Que comportamentos são esses? A Júlia chora, diz que quer comprar um bombom, que quer comprar pipoca, que ela sai gritando, dizendo que não gosta dos pais, que não querem ir com eles, que não, eles são chatos, que ela não gosta deles. E isso tem acontecido com muita frequência. E isso tem acontecido tanto com a mãe quanto com o pai. Eles já conversaram, já perguntaram o que você tem feito, você tem comprado, o que tem acontecido, mas eles ainda não sabem muito bem por que a Júlia está fazendo isso. Aparentemente, os dois agem da mesma forma e fazem as mesmas coisas na hora que vão buscar a Júlia. Quando eles foram fazer essa análise, eles pensaram no seguinte: 2 vezes por semana, quem vai buscar a Júlia é o tio dela, o Júlio, que por sinal tem o mesmo nome porque vocês são muito próximos e os dois são muito ligados. Os pais resolveram então perguntar para o Júlio como era na hora que ele ia buscar ela no colégio. E o Júlio disse: não, comigo isso não acontece, imagina. Ela tem um comportamento maravilhoso, ela é super feliz, sorridente, ela vem sem problema nenhum. Para os pais ficou uma interrogação, mas o que acontece então? Porque comigo é desse jeito, ela tem todo esse comportamento e com o tio não. Eles resolveram então ir junto um dia no colégio, todos, para ver como é que a Júlia ia se comportar. E deixar o tio ir guiando, porque ele ia mostrar como é que ele faz e com ele não tem esse comportamento todo. Quando eles estavam saindo do colégio e observando tudo como acontecia, a Júlia pediu para o tio comprar uma pipoca na porta do colégio. O tio imediatamente foi lá e disse claro, e comprou a pipoca e deu a pipoca para a Júlia. Nesse momento, os pais percebem que os comportamentos inadequados não aconteciam com o tio porque não precisava. Ela ganhava exatamente aquilo que ela estava pedindo, que ela estava querendo. E que com eles, muito provavelmente, ela emitia aqueles comportamentos porque era uma forma dela tentar conseguir aquilo que normalmente ela tinha com o tio. Para a Júlia ficava confuso, às vezes eu posso, às vezes eu não posso. Em determinados momentos é permitido, em outros não. Deixa eu tentar? Deixa eu ver, será que se eu chorar, eu pedi, ele não deu, mas será que se eu chorar ele vai dar? Porque às vezes pode funcionar. Não necessariamente, novamente, isso é planejado. A criança não vai fazer necessariamente essa análise. Mas é dessa forma que nosso comportamento muitas vezes é mantido. Se a gente não faz essa análise para entender esse contexto, entender essa variação, a gente pode pensar, nossa, eles devem fazer algo, os pais da Júlia devem fazer algo muito errado e o tio acerta. Quando, na verdade, ele estava sem saber necessariamente dando a Júlia algo que os pais normalmente não dariam permissão porque está muito perto da hora do almoço e a Júlia não pode comer coisas próximas à hora do almoço. Esse é um exemplo que mostra que o contexto era o mesmo. A gente estava saindo da escola. A situação também era a mesma. Encerrou as atividades da escola e a Júlia estava indo para a aula. A única coisa que mudava era a pessoa que ia buscá-la e o que essa pessoa fazia. Por que é importante a gente analisar isso? Porque nós somos parte desse ambiente da criança e aquilo que a gente faz vai interferir e muito em como ela vai se comportar e nas atitudes que ela vai ter. Muitas vezes a gente vai precisar olhar para os nossos próprios comportamentos para pensar, o que exatamente eu posso estar fazendo que interfere nesse comportamento ou que leva a esse comportamento. Mas como os pais da Júlia poderiam resolver esse problema? Existem várias estratégias possíveis. Eles poderiam, por exemplo, estabelecer que não mais para eles a alimentação é algo muito importante. A gente vai conversar sobre prioridades e valores no nosso módulo 2. E para eles a alimentação é algo muito importante e eles não gostariam que ela realmente comesse pipoca antes. E eles estabeleceriam com o Júlio que ela não mais compraria isso.
E a partir daí, a gente podia ter que a Júlia ia começar a ter comportamentos inadequados com o Júlio também. Mas com o passar do tempo, ao perceber que ele não ia mais comprar, ela ia diminuir esses comportamentos. Uma outra estratégia poderia ser estabelecer que não vamos mais comprar pipocas e doces, mas você pode de repente comprar um adesivo ou um carrinho ou alguma coisa que você queira brincar. Então poderiam trocar, substituir aquilo que ela estava comprando por outra coisa. Uma terceira estratégia ainda seria eles estabelecerem que uma vez por semana ela poderia comprar pipoca, contanto que em todos os dias ela tivesse comportamentos adequados, ou seja, ela fosse com o cuidador que viesse buscá-la, junto, segurando na mão, aceitando que ele dissesse que não pode comprar algo, ou não pedindo, melhor ainda, para comprar nada, indo para casa e comendo a refeição adequadamente. Aí, uma vez por semana, independente se é com o tio Júlio, independente se é com a mãe, independente se é com o pai, ela poderia escolher uma coisa. Esse independente com quem é importante por quê? Porque com essa variação eu vou fazendo que ela tenha um bom comportamento com todo mundo. Não está mais relacionado a uma única pessoa. Muda, pode variar, esse ambiente pode ser com diferentes pessoas. Eu também poderia estabelecer de comprar pipoca e essa pipoca ser o lanche da tarde. Então, se durante a tarde, por exemplo, ela poderia comer pipoca se ela tivesse comida, refeição, como foi combinado. Então, existem muitas estratégias diferentes que eu poderia adotar diante dessa situação. Nesse exemplo, provavelmente todas essas estratégias seriam efetivas, mas para elas serem efetivas é importante que vocês pensem o seguinte: qual dessas possibilidades eu me sentiria mais à vontade de fazer? Qual dessas possibilidades eu acredito e confio mais? Quando a gente tem essa confiança no procedimento, a gente acaba executando o procedimento com muito mais seriedade, com muito mais fidedignidade, e isso faz com que ele funcione melhor. Vamos recapitular então em tudo que a gente aprendeu até aqui? O ambiente da criança, ele é composto tanto pelo ambiente físico dela, quanto pelas pessoas que compõem esse ambiente, pelas situações que elas estão vivendo, qual o contexto, como também pelo que a gente faz, como a gente se comporta junto com a criança. Então, lembrar daquele olhar de canto que já é suficiente para ela saber que está na hora dela fazer uma determinada ação e tomar banho. Tudo isso vai fazer parte do ambiente da criança. A nossa fala também vai fazer muito parte do ambiente da criança. Aquilo que a gente diz que ela pode fazer, que ela não pode, nossas instruções, tudo isso vai compor o ambiente, indicar para ela como ela deve se comportar. Às vezes, isso que acontece antes vai ser a nossa fala, de dizer, olha, tá na hora de tomar banho. E essa fala foi a instrução que vai gerar um determinado comportamento. Então, a gente está procurando e analisando quais são as variações, a gente identificar quais são as mudanças que ocorrem antes, quais são as coisas que podem estar indicando para a criança como se comportar. Agora, uma coisa importante, gente, a influência do ambiente no nosso comportamento não é ruim. Não é algo que é negativo, é algo que inclusive pode ser muito positivo. Quando você, por exemplo, tem um ambiente fixo de estudo, isso ajuda muito a que eu me engaje e estude mais. Quando você tem um ambiente fixo para dormir, isso ajuda muito na rotina do sono. Quando você tem, às vezes, os mesmos horários para estar realizando atividades do colégio, mas realizando atividades de brincadeira, isso ajuda muito com que você siga a rotina. Então, compreender como a gente pode usar o ambiente a nosso favor pode auxiliar muito que a gente consiga que a criança faça comportamentos que são bons e que são adequados para ela. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estamos aqui para ajudar.